gostaria que você prestasse muita atenção. Você está vendo o crescimento evangélico na nação brasileira. Hoje nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos. Há uma igreja a cada esquina, praticamente, da maioria das cidades do Brasil. Ok? Nos últimos 15 anos houve uma explosão evangélica, um crescimento estrondoso, um crescimento suntuoso do movimento evangélico no Brasil. Denominações de todos os tipos, de todas as espécies, de todas as formas, em todos os lugares. Floresceu aí o movimento evangélico emergente, que tomou conta de boa parte do Brasil. Mas você nota que não tem sido um crescimento muito saudável. Tem crescido nesse meio as seitas, tem crescido aí nesse meio um evangelho diluído, desqualificado. Multidões de pessoas que professam ser cristãos vivem vidas como ímpios, vivem vidas que estão em desacordo com a palavra. Então está havendo também, junto com esse crescimento, um movimento, um crescimento apóstata, que não é o santo evangelho de Cristo. E a causa disso, uma das causas, é a liderança. Por quê? Porque a ovelha reflete o seu pastor, a congregação reflete o seu púlpito, o seu altar. Se você tem um altar santo, puro, você tem uma congregação santa e pura. Se você tem um altar de oração, homens bíblicos, honestos, você tem uma congregação bíblica honesta. Se você tem um altar corrupto, imoral, avarento, carnal, você tem um povo carnal. Olhe comigo, por exemplo, na época dos reis. Os reis, o altar, a nação refletia o estado do altar. Quando reinava um rei que obedecia o Senhor, que cultuava somente a Yahvé, que erigia um altar somente para Jeová, o que acontecia? Chuvas, colheitas, prosperidade, vitória contra o inimigo. Quando o rei se corrompia, queimava incenso a Baal, se prostituía contra os deuses, refletia no povo seca, miséria, fome, derrota contra os inimigos. Então o povo reflete a sua liderança. E nós estamos vendo uma crise na liderança evangélica brasileira. Pastores e obreiros despreparados, pastores e obreiros em pecado, pastores e obreiros mal resolvidos na sua vida. E por isso nós estamos percebendo essa multidão de cristãos desordenados, descaracterizados, vivendo em pecado. Por quê? São mal apacentados, mal ensinados, mal liderados. E nós não podemos permitir que essa crise na liderança nos alcance você. A Bíblia diz: maior condenação vai haver para os falsos profetas. Tiago diz: não querei todos ser mestres. A Bíblia diz que o julgamento começa pelos mestres, pela casa do Senhor. Nós daremos conta de cada alma que nós pastoreamos no dia do julgamento. Daremos conta de cada sermão pregado em cima do púlpito. Daremos conta de cada membro que saiu da igreja por negligência nossa. Daremos conta de cada vez que abrimos o santo livro num púlpito para falar o santo nome de Deus. Daremos conta do rebanho. Você viu que em Atos 20, 28 diz: pastoreai o rebanho que o Senhor comprou com seu sangue. Nós temos que ter a noção que o rebanho é dele. Ele comprou com o sangue dele. A igreja é dele. Não tem nada aqui nosso. Se você respira, está roubando oxigênio dele, porque é graça. Não ouse tocar no rebanho dele. Não ouse ofender as ovelhas dele. Não ouse tocar no que o sangue dele comprou. Não é nosso.
somos mordomos. Mordomos. Apenas administramos. Não tem um tijolo aqui nosso. Não tem um interruptor aqui nosso. Não tem um fio aqui nosso. É dele. As almas são o bem mais valioso que nós vamos cuidar. Ai de nós se não cuidarmos do rebanho, da casa de Deus. O que você está vendo aí fora não é igreja, são comunidades de lobos, de bodes liderados por lobos.